Código Aberto no ar, mais uma semana chegando para você. Como é que tem sido o seu mês? Como é que tem sido essas semanas estudando sobre o tempo do fim? Espero que você esteja aproveitando cada um dos momentos que a gente tem passado por aqui, que você esteja aproveitando os conteúdos que a gente tem colocado também na página do Facebook, no YouTube, que você esteja se deliciando com isso, sendo abençoado por isso, mas abençoando as pessoas também com esse conteúdo, com isso tudo que a gente tem compartilhado com você. Nós estamos nessa temporada, nesse trimestre, falando sobre o tempo do fim, pensando um pouco sobre os últimos acontecimentos, mas mais do que isso, pensando que o tempo do fim é tempo também de salvação. Não é um tempo para ser temido, é um tempo para ser desejado. Nós não olhamos para o fim como algo que nós queremos evitar, mas como algo que nós queremos apressar. Nós queremos que o fim chegue logo, porque o fim, pelo aquilo que a gente tem aprendido, é o começo desse novo momento da eternidade, onde a gente vai desfrutar da plenitude da presença de Cristo. Que você já esteja desfrutando da presença dele aqui e desejando cada vez mais viver nessa presença plena que está muito perto da gente. Nós estamos na 6ª semana da nossa temporada e nós estamos aqui com os nossos convidados, já conhecidos por todos vocês, mas a gente ainda vai dar um oi para eles mais uma vez. Ale, tudo em ordem? Tudo em ordem. Vamos estudar mais um pouquinho essa lição que fala sobre um negócio impressionante. Eu particularmente sou apaixonado por esse assunto. Então hoje o Ale vai participar bastante, vai contribuir, todo mundo pode dar contribuições menores, que o Ale vai dominar então hoje a conversa. Ale, obrigado por estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite. Ale, já me perguntaram numa foto que eu postei se a gente tem algum parentesco. Temos. Temos irmãos em Cristo. Ufa. Eu falei, quando ele falou temos, eu falei, nossa, será que então tem algum? Somos irmãos em Cristo. Amém. Mas Ale, nós não temos ainda laços de sangue, tá bom? Janine, tudo em ordem? E aí, pastor, tudo certo? Na paz. O que você está achando aí? Está curtindo? Tô curtindo aí. Muito gostoso conversar sobre Deus, sobre esse tempo do fim também que está chegando e almejar a eternidade junto com vocês. Legal. Bom ter você aqui mais uma vez, Janine. Obrigada. Pastor Isaac. Tudo certo, amigão? Tudo na paz. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estudar a palavra de Deus com os amigos aqui. E hoje a gente vai aprender coisas importantes, muito importantes, para esse tempo do fim. E a senhora, dona Luana? Tudo bem? Tudo certinho. Eu quero mandar um beijo pra Nina, porque ele esqueceu, mas a gente não esquece. Verdade, obrigado. É a tradição do programa. Já temos uma tradição, assim, de mandar um beijo pra Nina. Todos nós somos tios da Nina, que é a filhinha do pastor Isaac. Beijo, viu, Nina? Estamos todo mundo aqui junto com você. E, Luana, bom ter você aqui mais uma vez. Bom estar aqui de novo, pastor. Nervosismo já ficou para trás totalmente, Eu disse resolvido. que eu tô disfarçando melhor, né? Então, até o final da temporada, plena e serena. Beleza, ótimo. E nós temos também hoje um convidado musical especial. Até a semana passada, nós tivemos o Ale aqui. E ele continua aqui, só que agora ele não vai cantar nesses próximos episódios, nos próximos programas. E hoje temos o nosso querido, que já foi apresentador do Código Aberto, Olha Daniel só, e Lívio. pela primeira vez agora como cantor aqui no Código Aberto, olha só. Olha só, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu, amigo? Finalmente, né? Finalmente você aceitou um convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito bom. Está bem? Tranquilo aqui. Na paz. Vou aqui observar aqui a... Não, mas fique à vontade para as suas participações. Tá bom. Ah, é verdade, você está aqui também por conta do DVD Salmos 2, que saiu há pouco tempo. E você está aí já cantando o novo repertório. Pois é, tá chegando aí. Que bom. Valeu, Daniel, obrigado por estar aqui e fica à vontade para participar com a gente. Suas contribuições serão sempre muito bem-vindas. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Nós vamos começar orando e eu quero convidar você para orar junto com a gente. Nós vamos pedir para que Deus nos conduza nesse momento do estudo da lição. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e agora ao abrir a Tua Palavra, ao pensar num tema tão importante, tão central, nós queremos fazê-lo com humildade e fazer com a certeza de que Teu Espírito Santo nos guiará. Conduza a nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa, em qualquer outro lugar, assistindo nesse momento o Código Aberto, que sejam também guiados pela Tua mão até a Tua Palavra e para tomar decisões ao Teu lado. São bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos nossos últimos encontros, uma coisa que ficou muito clara, no último encontro nós falamos sobre o santuário, e sobre como o santuário, e pensar no santuário, pensar no tempo do fim, pensar nas metáforas que o santuário traz também, deve trazer para a gente tranquilidade e paz, certeza de salvação. Nós falamos sobre a certeza da salvação também,
num dos encontros anteriores. E quando a gente pensa sobre salvação, e tem gente que tem às vezes dificuldade de falar sobre ter certeza da salvação, porque parece que afirmar que eu sou salvo diminui a importância da observância da lei ou de guardar a lei. E para a gente introduzir a nossa conversa, acho que vale a pena a gente colocar cada uma das coisas no seu lugar. E a pergunta que é primária é o seguinte: o fato de eu ter perdão dos pecados, o fato de eu me arrepender e isso me conferir certeza da salvação em Cristo Jesus, isso invalida ou como é que isso transforma a minha relação com a lei? Que tipo de relação com a lei tem alguém que hoje, ou que nos últimos programas recebeu a informação que pode viver com a certeza da salvação? Eu posso viver com a certeza da salvação, como me relaciono com a lei agora? Bom, a lei é o parâmetro, né? A lei, a função da lei é me mostrar o que eu devo fazer, até onde eu posso ir, é me guiar, me orientar. Só que caminhar nessa trilha vem depois de aceitar essa salvação, de ser purificado, justificado. E aí eu começo a caminhada da santificação, que é um processo que dura a vida inteira, né? Então a obediência à lei é uma consequência de eu ter sido salvo, alcançado pela graça divina. Essa ordem dos fatores é extremamente importante. É interessante que a salvação, na verdade, é o start para que você comece uma transformação de vida. Ele vem de Deus o querer e o efetuar. Então, se você tem um coração transformado, logicamente Deus já começa a imputar em você o desejo de começar a melhorar. Não que você vai alcançar uma perfeição ali, no sentido daquilo que é... Mas no sentido de maturidade, no sentido de completude. É interessante que nós passamos algumas temporadas passadas falando sobre Paulo e os textos de Paulo em Gálatas e os textos de Paulo em Romanos, e ambos os textos, e em todos eles, aparecia muito essa ideia de que nós não somos mais condenados pela lei, uma vez que nós somos salvos pela graça. E esse é um debate que a gente sempre volta aqui no Código Aberto, porque é uma necessidade de compreensão. Parece que quanto mais o tempo passa, mesmo sendo uma realidade falada, muitas vezes é algo que a gente perde de vista. E com frequência a gente transforma a lei de novo em um instrumento de salvação. Vamos posicionando, eu já entendendo aquilo que vocês falam, mas acho que vamos posicionar mais fortemente isso. Qual que é o papel da lei para quem está buscando salvação? O que é, para que serve? Qual que é o papel da lei? Você falou de servir de parâmetro. Em que momento que a lei entra, então, nessa minha relação com a salvação, na minha aceitação de Cristo e na minha relação com Cristo, onde a lei entra? E como que eu devo, e uma vez que eu já sou salvo, por que eu guardo a lei? Por que eu vou me manter observando a lei? A lei, ela reflete o caráter de Deus, o caráter perfeito de Deus. Quando a lei fala, não matarás, é porque é um Deus de vida, um Deus de justiça, e a Ele pertence esse efetuar a justiça e não a mim. Quando Ele diz, não adulterarás, é porque é um Deus de fidelidade, um Deus de lealdade. Só que a lei, a gente associa a lei à condenação, porque a lei é um espelho. Então, a lei me mostra como que eu estou, em que ponto eu estou. Só que quando eu aceito a graça de Jesus, tudo aquilo que me falta, que eu não cumpro na lei, Jesus fala, você não está condenado pela lei, porque eu cumpri a lei e através de mim você tem poder para fazer a lei se cumprir. O querer e o efetuar pertencem a Deus. Então, a lei ela me serve de espelho. Se eu olho no espelho e vejo que, sei lá, que eu estou gordo quando eu olho no espelho, eu mudar de espelho não faz diferença nenhuma. Então, é o que Paulo fala quando ele fala assim que a lei, o problema não está na lei, o problema está na carne. A condenação da humanidade não está na lei. A condenação da humanidade está no pecado que está enrustido na carne. E aí eu olho para o espelho e eu vejo, como é o seu exemplo, que eu estou gordo. Aí eu troco de espelho e coloco um espelho pequenininho, um espelho de retrovisor. Eu não vou ver que eu estou gordo no espelho de retrovisor, porque ele vai pegar só uma parte. A lei, ela pega o completo, ela pega toda a vida do cristão. E a gente deve guardar a lei, e o pastor disse que é uma consequência ao amor de Deus, e é uma consequência do nosso amor a Ele. Porque Jesus fala, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é uma reação ao amor de Deus, e quando Deus me ama, e eu digo que eu o amo, essa reação é tentar uma vida de santificação através dele, guardando os mandamentos. Em Romanos capítulo 7, verso 7, diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Ou seja, a função da lei é exatamente essa, de mostrar, ó, é o diagnóstico, né? Mas não é o remédio. E a gente não pode confundir isso, né? É o espelho que te mostra, quem sabe, a sujeira que está no seu rosto, mas que não vai te limpar. Então, a lei, ela mostra o pecado, e a lei, ela me faz ter esse desejo de responder ao amor de Deus por mim. Ela me mostra o pecado, e aí ele fala, em algum lugar, em Romanos, fala que nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus. Então, ele nos mostra, através da lei nós vemos que nós somos pecadores, mas através dessa lei também nós vemos que somos amados por Jesus. E tem uma coisa que a gente agora precisa também manter um equilíbrio, porque a gente pode ir nos dois lados. Tem gente que olha para a lei como sendo, eu tenho que guardar coisas para conseguir a graça, para alcançar o favor de Deus, então eu faço tudo certinho. E eu entro nessa relação que até o Ale falou esses tempos atrás, num outro programa, a respeito dessa barganha, que eu faço coisas para conquistar a Deus. Mas, por outro lado, a gente tem segmentos religiosos, segmentos no mundo evangélico, que pensam, por exemplo, o seguinte: não, uma vez que a graça chegou, a lei ela se torna desnecessária. A minha relação com a lei se torna desnecessária. Se eu tenho o perigo, se de um lado eu tenho o perigo de olhar para a lei como instrumento de salvação e desmerecer a graça, por outro eu tenho essa coisa de olhar para a graça entendendo a suficiência da graça e entender que na suficiência da graça eu não preciso mais da lei. As duas coisas são igualmente perigosas. Mas qual que é o perigo desse segundo elemento, dessa segunda parte? Eu vou colocar mais um elemento, pastor. Eu vejo que o problema com a lei, são 3 tópicos, digamos. Ignorar a lei, que é o que você falou, né, é uma maneira de atacar a lei de Deus. Alterar a lei é outra maneira. A lei permanece, mas agora vamos ajustar de acordo com o meu pensamento. E o terceiro, que é o que a gente comentou, que é atribuir à lei uma função diferente. Uma função para a qual ela não foi criada por Deus, né? As 3 maneiras de você encarar a lei estão erradas, né? Ignorar não é bíblico, alterar muito menos, e atribuir à lei um papel para o qual ela nunca existiu também está errado, né? Então, eu vejo que num desses 3 pontos, a gente corre risco de cair na nossa jornada cristã, né? A segurança está em encarar a Bíblia como Deus planejou, né? Você não espera entrar num carro e atravessar um rio com aquele carro. O carro não foi projetado para isso. Você não tem o direito de fazer algo diferente do que o fabricante, né, pensou e planejou. Você entra no lago com seu carro e depois reclama, mas não consegui atravessar o lago aqui. Claro, você está usando aquilo de uma forma diferente, né? Então, com a lei de Deus é a mesma coisa. Eu creio que para cada um desses 3 itens, na raiz do problema está, novamente, a gente tira o foco de quem é a prioridade, o legislador, aquele que criou, e a gente começa a olhar para a gente. O que me importa, o que me interessa, né? Vou adequar a lei de Deus aos meus interesses. E nessa de adequar a lei de Deus aos meus interesses, eu começo a perder de vista que a lei ela revela também o caráter de Deus. Então, se eu olhar mandamento por mandamento, eu vou perceber ali pelo menos uma faceta de uma forma com que Deus age com a gente e que Ele espera que os seus filhos também ajam com os outros. Nós temos, eu só recapitulando, e eu gostei disso, e você já deixa anotado aí, dessas 3 maneiras da gente atacar a lei, né? Ignorar a lei, alterar a lei e dar à lei uma função pela qual não foi dada por Deus, uma função nova que não é dada por Deus. Pensando nesses 3, eu quero ler com você aqui Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel está descrevendo uma sucessão de reinos através da figura de animais, e ao descrever um poder que dominaria no tempo do fim, de acordo até mesmo com as palavras do próprio Daniel no capítulo 12, ele diz o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25, esse poder, desafiará o Altíssimo, oprimirá o povo santo do Altíssimo e então tentará mudar os tempos e as leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Esse poder que se opõe ao Altíssimo trataria então de mudar os tempos e as leis. E aí então chega desses 3 aspectos que você mencionou, Isaac, nesse segundo, que é alterar a lei, a alteração da lei. Nós vamos começar a pensar então agora, a partir do próximo bloco, a respeito desse aspecto. Nós falamos aqui um pouquinho sobre o perigo de
dar essa função para a lei, também tem o perigo de ignorar a lei, mas o perigo com o qual nós vamos trabalhar nos próximos momentos do Código Aberto é sobre a alteração da lei. Como é que esse poder mudou a lei, em que aspectos da lei a gente pode ver essa lei sendo alterada, e a gente vai conversar disso tudo a partir do segundo bloco do Código Aberto. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco.